Uma família cercada de mistérios e que reina toda uma nação há 3 gerações. A família Kim, no poder da Coreia do Norte desde 1948, não costuma deixar dados sobre si à mostra, e também não faz questão de explicar como o governo funciona, quais os interesses do povo e qual o futuro da nação. O nível de manipulação de informações para o exterior é comparável à manipulação de seu povo, que muitas vezes é ensinado de forma errada até mesmo nas escolas, a fim de engrandecer e justificar os poderes da família Kim. Portanto, no vídeo de hoje falaremos de um dos mais poderosos sobrenomes do mundo, a hierarquia da família Kim. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Noob. Se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. Hoje, por trás das câmeras, eu tenho o Digo Blackson, ele vai me ajudar a contar a história da família Kim, da hierarquia dela, e ele vai me dar também a meta de likes para esse vídeo. Qual que é a meta de likes, Digo Blackson? 19.240. 19.240 likes, então. Pô, estudar a Coreia do Norte é algo que é sempre interessante. Eu acho, é muito interessante porque é um local que tem pouquíssimas informações. Quem tem uma informação de lá tem tesouro nas mãos. É muito difícil você conseguir arrancar de lá. Tanto é que hoje, com o nível de tecnologia que a gente tem, a gente ainda não consegue penetrar por lá. Você vê, né? Mesmo tendo as câmeras que tem, mesmo tendo o hackeamento de dados que tem, ainda continua tudo tão difícil de se explicar essa família. Mas a gente reuniu o que tinha de informações, o máximo possível, para poder explicar para vocês como tudo começou, como o poder foi entregue, primeiro a família Kim, e depois como foi se desenvolvendo e cada uma dessas pessoas. Para aqui em diante, quando a gente falar da Coreia do Norte e citar alguém, você saber quem é e não falar assim, porra, todo mundo com nome igual, entendeu? Agora tu vai entender quem que é quem, beleza? Então, para falar da família Kim, a gente vai até Kim Il-sung, que ele é o fundador da Coreia do Norte e é o primeiro dessa dinastia, certo? O Kim Il-sung nasceu em Manggyeong-dae, que era um local controlado pelo Japão, certo? Esse local foi tomado pelo Japão em 1910, então os pais do Kim não quiseram continuar por lá, era um local que era da Coreia do Norte, passou a ser japonês, e eles foram embora então lá para a China. O que eles deixaram para trás? Toda a tradição que a família tinha, já que o avô dele era um pastor, eles tinham uma religião muito parecida com a evangélica aqui. O avô dele era um pastor e o pai dele era um ancião, então eles eram muito influentes ali na comunidade como religiosos, e quando foram embora para a China tiveram 2 motivos principais. Primeiro, que o local era próximo da Coreia do Norte, era o local mais próximo entre Coreia do Norte e China, e o outro motivo, lá era um local que estava tendo muita fome, certo? E era um local que estava precisando de ajuda. Como eles eram pessoas que odiavam já o Japão, que eram contra o Japão, que eram a favor da ajuda e dessa ajuda humanitária, tinham 2 motivos fortes para eles abandonarem o local e irem para lá, entendeu? O pai dele, o pai do Kim Il-sung, era o Kim Yong-jik. A gente vai só chamar eles só pelo nome e não ficar no Kim, senão acho que confunde mais, certo? Ele tinha 15 anos quando se casou com a Kam Pan-sok, que é 2 anos mais velha que ele. E esses são os pais, então, do Il-sung, que é o grande líder da Coreia do Norte. Quando o Kim Il-sung nasceu, ele não tinha esse nome, ele tinha o nome de Kim Song-ju, só que o nome mudou mais pra frente pra dar mais, como eu posso dizer, dar mais misticismo pra ele, sabe? Pra ficar mais místico, mais mágico. Esse nome Kim Il-sung, basicamente é em direção ao sol, algo assim do tipo, entendeu? Eles gostam muito de ter significado nos nomes. Tem significado no nome. Então foi o que ele fez, ele acabou trocando. Segundo ele mesmo, ele conta em cartas e tal, né, que tem público, você pode ler, ele conta que na verdade começaram a chamar ele assim, que não foi ele que escolheu isso pra ele, que os companheiros viam nisso nele, viam ele como uma estrela ou como o sol, e que ele odiava ser comparado com isso, e que ele queria que não chamasse assim, mas as pessoas continuavam chamando, e que inclusive quando ele foi preso pelo Japão pela primeira vez, saiu pela primeira vez na mídia o nome dele, né, Kim Il-sung, e por isso ele começou a usar, porque as pessoas passaram a conhecer ele assim, e ele não tinha mais como controlar. Então, os pais de Kim, junto com Kim, foram para a Manchúria, na China, e lá em 1926 ele funda o seu primeiro grupo anti-Japão. Vale lembrar que nessa época ele ainda não estava com as ideias comunistas na cabeça. Essa ideia dele era literalmente de quero voltar para o meu país, o Japão tomou o local e eu quero o local de volta, entendeu? Tanto que eles queriam voltar para ideias feudais. Uma boa parte daquela parte ali da Coreia do Norte, onde hoje é a Coreia do Norte, que era só uma Coreia, né? Uma boa parte ali queria que fosse ainda num ritmo feudal. Não tinha nem essa briga por capitalismo ou comunismo, que veio logo em seguida, né? Então olha que doideira, em 1926 ele monta o primeiro grupo anti-Japão, certo? E no mesmo ano ele vai para uma academia militar chinesa, onde ele tá, né? E ele vê que o local tá muito desatualizado e sai no mesmo ano. E sai em 1927. Menos de um ano que ele passou lá no curso, ele já saiu do curso. Então ele foi para Jin Yuen High School, que é um local onde ele conheceu o comunismo a fundo e se aprofundou lá. Então com 17 anos ele já participa de um grupo lá na Manchúria do Sul, certo? Que era contra o Japão. Quando ele é descoberto, os japoneses pegam ele, ele é preso logo no primeiro dia do grupo. Nossa. Olha que doideira. Ele mais
20 pessoas acabam sendo pegos e todos já vão pra cadeia. Ele sai da cadeia e entra no Partido Comunista oficialmente e começa a crescer muito rápido lá dentro, porque ele tinha um interesse total naquilo, né? Ele também tava morando na Manchúria, onde o Japão começa a ocupar o local. O Japão não ocupava o local, entendeu? Mas ele começa a ter esse interesse, começam a ter alguns conflitos e o Kim Il-sung é um dos caras que comanda esse conflito por ali. Tanto que em 1937 ele já tem toda uma divisão que é inteiramente chamada pelo nome dele, entendeu? Então o crescimento militar dele foi muito rápido. Além disso tudo, ele tomou algumas cidades do Japão, ele participou de várias batalhas estando lá mesmo, e isso fez com que a imagem dele fosse cada vez crescendo mais, certo? Então quando o Stalin, por uma questão de guerra e de enfraquecer o Japão, se posicionou contra o Japão e foi na guerra lá dentro da Coreia do Norte, eles queriam ter um cara pra cuidar de tudo ali, um cara da própria Coreia do Norte. Esse cara não era o Kim Il-sung, olha que doideira, era um outro cara, era o Cho Men-sik. O Cho Men-sik também foi um cara que lutou contra o Japão, que também ajudou a derrubar ali os japoneses da Coreia do Norte. Só que ele não aceitou ser o líder da Coreia do Norte pro Stalin, porque a ONU estava por trás daquele acordo de paz que estava rolando, onde ia ter duas Coreias e tudo mais, e ele não concordava com isso. Bom, a partir de agora a Coreia tinha muito poder. Por quê? Porque ela recebia esse poder da União Soviética. A União Soviética começa a fazer investimento pesado lá e a Coreia do Norte é mais poderosa que a Coreia do Sul. Hoje em dia é o contrário, né? E desde os anos 80 é o contrário. Mas por um bom tempo foi a Coreia do Norte a potência entre as duas Coreias. O Kim Il-sung vai ficando cada vez mais distante ali do governo soviético, até em um certo momento que ele se blinda totalmente e cria o próprio comunismo deles. Não é mais ligado totalmente lá com os russos e não tem ligação com mais ninguém diretamente. Tem uma ligação indireta ali com a China, né? Muito forte, mas não tem ligação direta com mais ninguém. E uma das grandes coisas históricas que o Kim Il-sung participou foi a Guerra da Coreia, quando em 25 de junho de 1950, o exército dos norte-coreanos cruzou o paralelo 38, que a gente já falou sobre aqui no canal, né? Que tem um vídeo falando sobre só essa fronteira, né? Explicando como é que ela funciona. E começou a Guerra da Coreia, que no final acabou da mesma forma que começou, com as duas Coreias em 1953, mas com um monte de gente morta, né? E a figura dele é a maior entre todo mundo aqui, tá? Ele é considerado o eterno presidente, o grande líder e tudo mais. Tanto que ele tem mais de 500 estátuas pelo país. Tem mais de 500 estátuas do cara espalhadas por aí, imagina, né? Realmente é adorado por todo mundo. E algumas escolas levam o nome dele. Então tudo que tem de bom, tudo que tem de grandioso que foi construído, quase tudo leva o nome do cara e ajuda até hoje ele ser perpetuado como o grande líder da Coreia do Norte, apesar de ter morrido nos anos 90. Bom, agora vamos falar da Kim Jong-suk, que é a esposa perfeita. Esse era o nome dela, né? É o título que ela ganhou. Ela também era parte da guerrilha anti-japonesa e por isso ela é dada como uma esposa perfeita. É a esposa comunista perfeita ainda que eles chamam, certo? Ela teria se casado com o Kim Il-sung na União Soviética em 1940 e ela faleceu muito jovem. Ninguém sabe direito por que isso aconteceu. É dado que foi por conta da guerrilha que deixou muitos traumas nela. Mas a gente sabe que ela tinha uma depressão muito profunda por conta das traições do Kim Il-sung, que traía ela direto, então ela provavelmente tinha algum problema ali. A gente não sabe, por exemplo, se ela pode ter tirado a própria vida ou algo do tipo assim, porque se tivesse acontecido, mesmo que tivesse acontecido, estaria escondido, entendeu? Pra limpar a história. Isso é verdade. E durante essa vida dela, ela teve 3 filhos com Kim Il-sung, que foi o Kim Jong-il, o Kim Man-il e a filha Kim Kyung-hui. E o primeiro que a gente vai falar agora é o Kim Jong-il, que nada mais é o líder fashion da Coreia do Norte. A galera acha pelo menos isso por lá, né? Esse é o sucessor direto do pai, né, na dinastia, e ele foi a pessoa mais falsificada, com a história que foi mais aumentada pelos propagandistas da Coreia do Norte desde 1994 até a morte dele. Então, enquanto ele ficou no governo, mentiu-se muito sobre ele, né? Ele teria tido 4 parceiras e pelo menos 4 filhos com elas, que são o Kim Hae-kyung, o Kim Jong-nam e o Kim Chung-song. E todos eles também tiveram alguma participação no governo que a gente já vai explicar, tá bom? Bom, segundo os registros da União Soviética, ele nasceu num vilarejo da Sibéria, certo? Mas segundo a história norte-coreana, ele teve um nascimento mágico, que foi num local sagrado chamado Monte Paekito. E quando ele nasceu, teve um arco-íris que apareceu no céu, uma nova estrela surgiu e começou a ter, também ali junto com as constelações, sim, pelo nascimento dele, obviamente, né? E teve uma mudança nas estações. Tava tendo uma estação e mudou totalmente para outra por conta do nascimento dele. Caramba, mano. Ele também teria tido grandes feitos na história, tanto no lado esportivo quanto no lado intelectual. Por exemplo, dizem que ele fez 11 hole-in-ones seguidos. Hole-in-one é quando o cara acerta lá o buraco do golfe na primeira tacada. Isso aí acontece quase nunca, tá ligado? Mano, é muito difícil, mano. E ele fez 11 seguidos da primeira vez que ele jogou golfe. Ah! E o mais doido é que isso foi divulgado pela imprensa estatal do país. Então é um negócio oficial, que é ensinado mesmo. Ele também, durante o período da faculdade, teria escrito 1.500 livros. Nossa. Durante o período da faculdade? É, mano. Pô, vida é curta, caralho. Imagina a faculdade e 1.500 livros. E a maior coisa que ele teria feito é inventar o hambúrguer. Ah, não. Ele teria inventado o hambúrguer. Inclusive, o único restaurante que pode vender pão com carne, que não pode ter o nome de hambúrguer pra não levar o nome americano, né? É uma pessoa da família e da hierarquia do Kim. Então, tipo assim,
eles podem falar que realmente foi inventado por eles, porque só eles vendem, entendeu? Em 2010, o jornal do regime norte-coreano Rodon Simon noticiou que ele tinha virado uma espécie de estrela ou um ícone fashion por aí pelo mundo, porque ele tinha aparecido com esse modelito aí, ó. Essa roupinha, esse roupãozinho marrom. Sério? É. Meu Deus, mano. E falavam que ele era a pessoa mais querida da Coreia do Norte em todo o mundo. E na verdade não é isso que aconteceu. Ele é uma das pessoas mais detestadas por aqui porque ele fez uma gestão horrível. Se você acha que o Kim Jong-un é ruim, ele é muito pior. De 94 a 98, em apenas 4 anos, ele fez uma das piores gestões de um país na história, onde quase todo o país passou fome. E com isso estimam que 3,5 milhões de pessoas possam ter morrido. Olha só, cara. E como a gente falou, ele era o quê? Um ditador, né? Então o que ele queria, ele tinha. O Jong-il tinha cerca de 20 mil fitas de filmes para cinema, porque ele era um amante do cinema, e essa fixação dele pelo cinema chegou num nível que ele sequestrou Shin Sang-ok, que era um diretor sul-coreano, muito famoso naquela época, e a esposa dele, a atriz, que era Cho Yun-hee. Cara, ele sequestrou uma atriz e um diretor da Coreia do Sul para poder produzir para a Coreia do Norte. Eles foram levados para lá, fizeram 7 filmes até que conseguiram escapar 8 anos depois, mano. Meu Deus, eles ficaram 8 anos fazendo os filmes. Sequestrados fazendo os filmes. Cara, mano, um lugar bem estranho. Não, né? isso é coisa de doido, mano. O cara, só porque ele tem o poder, ele poder sequestrar as pessoas assim, não devia ser liberado em nenhum lugar, né? Sequestrar alguém. Próxima pessoa que a gente vai falar aqui é a Ko Yoon-hee, que é conhecida também como a mãe de Pyongyang, que é a grande cidade, a cidade dos bilionários da Coreia do Norte e é onde vivem as pessoas mais poderosas, né? Ela nasceu no Japão. Ó, ponto importante. O que a gente falou até agora? Que os caras odiavam o Japão, se mudavam para não estar perto do Japão, lutaram contra o Japão, então isso não é muito bem visto. Inclusive, é proibido se falar sobre a origem dela. Todo mundo sabe que ela nasceu no Japão, mas não pode comentar. Isso não é bem visto e, inclusive, pode levar para cadeia de alguma forma. Ela era a esposa oficial do Kim Jong-il e é a mãe do Kim Jong-un. Ela acabou falecendo por conta de um câncer em 2004, com 51 anos, após ter tentado tratamento em Paris. Ela saiu da Coreia do Norte, então, para tentar tratamento e mesmo assim não conseguiu. A irmã dela, a Kun Yoon-suk, hoje vive exilada em Nova York, ou seja, ela tá fora da família e ela pertencia também, de certa forma, à família real, né? Bom, ela vive lá com o marido dela e os 3 filhos desde 1998, onde ela tem uma lavanderia e vive como uma pessoa quase comum, né? Nossa, deve ter muita gente que vai lá levar roupa na lavanderia dela e nem deve saber. É verdade que tu conhece o Kim Jong-un? Deve ser umas paradas assim, né? E, cara, é verdade que ela conhece o Kim Jong-un porque foi ela quem criou o Kim Jong-un durante uma boa parte da pré-adolescência, onde a mãe do Kim Jong-un já não tava mais viva, né? Ela acaba falecendo ali por conta do câncer. A tia cria e vai viver com ele lá na Suíça. Lembra que eu contei em um outro vídeo que ele foi pra Suíça pra estudar e tudo mais? Então, é ela quem cuida dele nesse período. E hoje ela vive exilada e a família Kim tenta justificar de alguma forma falando que foi por conta do câncer da irmã. Que quando ela foi tratar o câncer da irmã, ela de alguma forma ele se rompeu com a família e saiu, entendeu? Outra pessoa que a gente tem que falar importante envolvendo aqui esse casal é a amante do Jong-il, certo? Ela se chama Son Hae-rin e ela foi uma das primeiras atrizes famosas da Coreia do Norte. Lembra que a gente falou que o cara gostava bastante de cinema? Sim. Gostava bastante mesmo, entendeu? E ele gostava tanto dela que chegou a morar com ela em segredo. Olha que doideira. E ficou tão próximo dela que acabou em algum momento gerando um filho. Foi onde nasceu o Kim Jong-nam, que é irmão do Kim Jong-un, é um meio-irmão dele. E ele nasceu lá em 1971. Ele era para ser o líder da Coreia do Norte, só que ele foi rejeitado pelo avô por muitos anos, entendeu? Ele não era bem visto porque era um filho de fora do casamento, né? Pra piorar ainda mais essa visão que tinham deles, em 80 a Son viajou pra Rússia para tratar algumas coisas ali médicas, e ela acabou fugindo, aproveitando ali para poder fugir e não morar mais na Coreia do Norte. Então ela virou uma traidora de certa forma, né? A melhor amiga dela, a Kim Il-sung, acabou ficando 9 anos presa em campo de trabalho forçado, assim como toda a família dela, por ter revelado o caso dela com um ditador. E a atriz nunca mais voltou para a Coreia do Norte e morreu em 2004 em Moscou, livre do Jong-il. Agora a gente vai falar da irmã do Jong-il, a Kyung-hui. Ela é a tia poderosa do Kim Jong-un. Ela foi a única filha mulher do Kim Il-sung. Lembra que eu contei pra vocês que teve 2 meninos e uma menina, certo? Então você tinha o Jong-il, a Kyung-hui, que eu vou explicar agora, e teve mais um filho que acabou falecendo durante a infância afogado. Ela era uma confidente do irmão e por isso ela sempre foi uma liderança e uma das primeiras pessoas a saber o que ia acontecer e tomar decisões junto com o irmão. E ela também foi quem ajudou o Kim Jong-un a entrar no poder, porque quando ele entrou ele era muito novo ainda, não estava preparado. E por isso em 2011, por um curto período, ela chegou a ser a líder do país, a pessoa mais poderosa da Coreia do Norte. E a participação dela só foi diminuindo por causa do marido, o Yan Song-taek, que em 2013 acabou sendo executado por corrupção. O marido dela tá envolvendo um monte de escândalo ali de desvio de verba para pagar prostituta, cassino, bebida, um monte de coisa do tipo, o que na Coreia do Norte é imperdoável e por isso ele foi executado, literalmente executado. Com isso, na época, até a CNN, Fox, algumas mídias lá de fora, chegaram a noticiar que ela também foi executada. E em 2015 fugiu uma pessoa da Coreia do Norte e falou que realmente ela foi executada, e pelo próprio Kim Jong-un. Olha que doideira. O cara que tinha sido colocado no poder por ela, tá ligado? Mano, e olha só que
Não era verdade. Ah. A gente tem que destacar isso aqui. Não era verdade. Ela reapareceu depois. E ela teve uma filha com o Jean Son-tak, que era o marido dela que acabou sendo executado, né? Só que essa filha, aos 29 anos, enquanto estudava em Paris, acabou tirando a própria vida. Então, esse lado da família não teve continuidade, né? Então, vamos falar do Jean Son-tak, que é o cara que fez todo esse bafafá ali no meio da família, né? E, cara, tem uma história por trás dessa execução, né? Que vocês podem ver que, por exemplo, o pai do Kim Jong-un não era nenhum santo, tinha uma amante, teve filho por fora, né? E nem por isso ele foi executado. Por que que o tio dele foi? O tio dele tinha uma relação ali com ele de autoridade. Ele era o segundo maior da Coreia do Norte, certo? Mandava em tudo, junto com a tia dele. E o pai dele é quem mandava no resto. Então ele era uma pessoa que estava abaixo do tio dele. O pai dele mandava, mas o tio dele era o segundo. Ele era, sei lá, o quinto, décimo, sei lá. Mas não era o próximo, entendeu? Quando ele pega no poder, essa relação inverte. Quando a relação inverte, ele não aceita os conselhos do tio. E por isso expulsa o tio do conselho e logo em seguida executa ele, certo? E declara ele como escória humana e pior do que cachorro. Isso é uma declaração oficial sobre o próprio tio. Alegando, inclusive, que ele teria formado uma facção contra o próprio partido, tentando em algum momento dar um golpe na Coreia do Norte. Olha que doideira. A gente não sabe, né, qual lado que tá certo completamente, mas a gente desconfia de todo mundo, né? Bom, agora a gente vai falar do Kim Jong-un, que é o filho renegado do Kim Jong-il, certo? E que era o filho com aquela amante. Ele era a pessoa que era pra estar no lugar do Kim Jong-un hoje, porque ele é mais velho e era considerado preparado pra estar ali. Só que em 2001, ele acabou sendo detido no aeroporto de Tóquio com um passaporte falso. Ele queria visitar a Disney do Japão, mano. Bom, a gente já falou qual que é a relação da Coreia do Norte com o Japão. Isso não pegou bem, e se ele tinha alguma chance, acabou ali na hora, né? E ele já era considerado muito liberal pro país, tanto que estudou na Europa, se mudou pra China e continuou tendo a vida dele ali. Foi inclusive morar na China durante um tempo, depois foi morar na Malásia, onde o governo ajudava ele. Só que em 2020 agora, ele acabou sendo executado com uma arma química, a gente não sabe como, mas provavelmente algo contaminado, entende? Isso aí tem várias formas de fazer, né? Você pode mandar uma carta pra pessoa, você pode literalmente passar algo na pessoa. Então ele acabou sendo pego dessa forma e faleceu em 2020. Ele deixou pra trás um filho, que é sobrinho do Kim Jong-un, certo? Que é o Kim Han-sol. Esse daqui, cara, se fosse o presidente da Coreia do Norte de alguma forma, que é muito difícil, vale lembrar que o Kim Jong-un tem os seus próprios herdeiros, mas se um dia ele viesse a ser, mudaria completamente o país, eu tenho quase certeza, porque nasceu em 95, já é uma pessoa muito mais jovem, viveu ali em Pyongyang e viveu uma boa infância, um início de infância, até o momento que o pai dele fez aquele negócio lá da Disney do Japão. Sim. Então, putz, já não podia mais ficar ali, foi viver com a família lá na China, certo? E ali ao longo da juventude ele foi aprendendo sobre e sempre considerou o Kim Jong-un um ditador. Ele chama de ditador mesmo, entendeu? E é parente dele. Então o Han Sol já disse que o tio é ditador, já falou que quer a paz entre as Coreias e falou que tem diversos amigos que são americanos. Imagina. Nossa, mano, ele isso deve ser pro a tio dele, escória né? Bom, ele estudou na Bósnia e Herzegovina, em Paris e também em Oxford. Então é um cara que já é bem estudado, tá rodando por aí e tá se preparando para ser uma pessoa melhor do que o tio dele, né? O próximo é o Kim Jong-un, que a gente tanto conhece. Esse daqui, depois que veio depois do pai dele, lembra que o pai dele fez tudo aquilo, matou um monte de gente de fome e tudo mais, todo mundo achava, pô, o governo dele é o mais fácil do mundo, né? Ele nunca vai ser criticado, mas já tá conseguindo ser criticado também. Tanto que já matou o próprio tio, certo? Deu um sumiço na tia, some com a mulher de vez em quando a mulher tá grávida. É um cara que é uma persona não grata, certo? Apesar de que ele teve algumas coisas importantes, como por exemplo a reaproximação da Coreia do Sul, onde ele e o Donald Trump chegaram a conversar. Olha que doideira. É, isso já é diferente. E ele é um cara que teve uma vida fora da Coreia do Norte. Ele viveu na Suíça, ele já visitou os parques do Japão e nem por isso morreu, foi preso, né? Ele gosta de basquete, tanto que ele é amigo do Dennis Rodman, que jogava no Chicago Bulls, e o Dennis Rodman chega a visitar ele, né? Pô, isso eu acho mó doido, mano, porque já teve várias fotos deles dois lá na Coreia, tá ligado? Sim, tipo, bem tipo 100 mil pessoas levantando plaquinha pro Dennis Rodman assim, tá ligado? E desde que ele assumiu o poder, ele já mandou 340 pessoas serem executadas. Nossa. Então, não é uma pessoa assim tão de boinha assim, né? E ele é o que tem menos carisma ali entre todos, inclusive comparado com o avô e comparado com o pai, e por isso tiveram que mentir muito sobre ele. Hoje, inclusive, é contado que ele aprendeu a dirigir com 3 anos de idade e que em 2 anos ele escreveu 6 óperas completas. Uma ópera, gente, às vezes o cara passa a vida escrevendo, entendeu? E ele escreveu essas 6 óperas que foram melhores do que qualquer uma na história. Olha que... Pô, eles gostam de forçar, né? Pô, eu falo assim, cara, esse cara não é tão interessante assim, vamos meter que ele dirigiu com 3 anos. Então, o outro inventou hambúrguer e ele começou a dirigir com 3 anos. Como é que uma pessoa vai acreditar nisso, mano? Uma pessoa importante que a gente tem que destacar aqui é a Ryu Soo-ju, que é a esposa dele, né? Ela teve 3 filhos com ele e ela é filha de uma médica com um professor. E só foram descobrir isso, inclusive, por conta do Dennis Rodman, né? Que falou que quando visitou ele, viu que ele tinha uma filha. Até então ninguém sabia. Quem contou foi o Dennis Rodman. Existe CNN, ABC, existe vários canais no mundo, mas quem conseguiu foi o Dennis Rodman. Olha que doideira. Será que eles são amigos ainda depois disso?
Acho que sim. Ela quase não aparece do lado dele por conta disso, vive insinuando que ela poderia ter morrido, que ela poderia ter fugido ou algo aconteceu, o que não seria impossível. Olha o tanto de gente que eu contei pra vocês que fugiu ou morreu, né? Bom, mas o Kim Jong-un não foi o único filho do Kim Jong-il. E por que que ele que foi escolhido pra ser o líder? Porque o Kim Jong-chul, que seria mais velho que ele, que tava ali na lista pra poder pegar o poder, era considerado afeminado demais. Nossa. Literalmente por isso. Ele sempre gostou de música pop, sempre gostou de ir em alguns shows e coisas do tipo, e isso nunca foi muito bem visto lá. Quando um Kim Jong-un faz, que ele já tá no poder, já é ruim pra imagem dele, entendeu? Agora, quando o cara faz antes de pegar o poder, fica muito difícil, porque daí lá no debate pra ver quem vai subir, pô, ó, o cara é americanizado, o cara defende coisas que não é pra ter aqui, não sei o que, entendeu? Então fica muito difícil. E esses jovens são cada vez mais distantes ali dos conselheiros, que são pessoas muito mais velhas, né? Então deve estar tendo um conflito de geração cada vez maior ali dentro, né? E é por isso que a gente vai falar da última pessoa, que é a irmã do Kim Jong-un, que essa sim, em algum momento, pode subir no poder, que é a Kim Yo-jong, que é conhecida como a propagandista. Ela é a irmã mais nova do Kim Jong-un, tem 29 anos, e ela basicamente é o braço direito do Kim Jong-un. Ela convence a população de cultuar o Kim Jong-un, que é a responsável por todas essas histórias, dirigiu com 3 anos, não sei o que, tudo lá. Ela é a marqueteira. Ela é a marqueteira. E há 3 anos, ela se casou com um cara que é filho do Chon Hyun-hae. Esse cara é considerado o número 3 do regime norte-coreano, ou seja, é a irmã do Kim Jong-un com o número 3 do regime, fazendo a família continuar entre si ali, né? Bom, esse é o vídeo contando a hierarquia da família Kim. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e tenha gostado da forma como a gente apresentou. E eu quero que você recomende pra gente um vídeo aqui, um tema de vídeo pra aparecer no Planeta Novo. Continua assistindo a gente, desliza pro lado e vai pro próximo vídeo. Tamo junto, valeu, é nóis!